Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Esquenta do Workshop Online de Biomecânica do Pilates. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Janaína Cintas, fisioterapeuta formada em Pilates pela Escola de Madrid. E há mais de 20 anos dedico minha vida inteirinha em trazer conhecimento prático, científico e atualizado para profissionais da saúde e do movimento. Nessa série de aulas que antecedem o workshop, você terá uma introdução sobre o que é a biomecânica do Pilates e o que mudou cientificamente no método, segundo descobertas recentes, e como esse conhecimento pode melhorar muito a qualidade das suas aulas. Essa introdução é muito importante para que nos dias 18 e 19 de abril, durante o nosso workshop, você consiga aplicar esse conhecimento na prática, no mat e nos aparelhos. Eu costumo brincar que quem domina a biomecânica do Pilates nunca mais precisa fazer nenhum outro curso específico sobre Pilates. Claro que você pode se quiser, mas você vai perceber que isso não será mais necessário. Você não vai mais depender de lista de exercícios e referências na internet. Quem domina a biomecânica do Pilates sabe exatamente quando, como e por que aplicar cada exercício. E sabe como deixar até o exercício mais simples, como um pull-up, extremamente desafiador. E olha só, quem está falando isso não sou eu, é a ciência. Eu sou a prova viva disso, tá? Olha só, galera, alguns anos atrás, eu, exatamente como você, trabalhava das 6 da manhã até as 10 horas da noite para buscar o máximo de resultados efetivos com os meus alunos e com meus pacientes. E muitas das vezes eu me frustrava, sentia que faltava conhecimento para mim. E mais do que isso, ao observar as redes sociais, na época Orkut até, né, Facebook, eu observava que as aulas aplicadas fora do Brasil eram muito diferentes das aulas que eu tinha aprendido, da formação que eu tinha feito. E isso me deixava muito frustrada, isso me deixava muito sem caminhos para seguir. Foi neste momento que eu recebi o convite para escrever o meu primeiro livro, de cadeias musculares do tronco. E nesse momento eu resolvi vender tudo que eu tinha. Eu já não era tão jovem, eu tinha perto dos meus 35, 38 anos, vender tudo que eu tinha e tirar um ano sabático de estudos. Fui para Madrid, investi tudo que eu tinha em formações e cursos. Na Europa eu tive a oportunidade de ter acesso com grandes mestres do Pilates, da osteopatia, enfim, pude estudar tudo que eu tinha vontade, investi tudo que eu tinha em conhecimento. Aí então eu entendi por onde passavam parte das minhas frustrações. Né? Foi nesse momento que eu me reapaixonei pelo método Pilates e descobri o quão mais ele poderia ser explorado de uma forma mais assertiva e mais simples, inclusive, do que eu fazia. Trabalhei um tempo em Madrid e a partir de então comecei a aplicá-lo em minhas aulas e me surpreendi com os resultados. E quanto mais simples poderia ser o método Pilates quando aplicado corretamente e aliado à biomecânica e a todos os preceitos que devem ser compreendidos durante a aplicação do método. É por isso que hoje eu estou aqui, dividindo isso com você. Minha maior missão é multiplicar meus braços, fazer com que o máximo de profissionais possível tenha domínio sobre suas aulas e com isso, o máximo de alunos e pacientes possam ter qualidade de vida. Por isso eu conto com você. Então olha só, pessoal, não tem como a gente falar de biomecânica sem a gente antes explicar alguns conceitos mecânicos, beleza? Então a gente precisa entender que quem sempre começa a estudar o corpo humano são engenheiros, né? Quando a gente fala biomecânica, é o conhecimento mecânico trazido pelos engenheiros para o corpo humano, beleza? Então a gente divide a mecânica física pura em 3 ramificações. A gente tem a artrocinemática, a gente tem a cinemática e a gente tem o repouso, né? Joseph, em seu livro, fala que todo profissional do movimento deveria ter o conhecimento mecânico durante as fases do movimento e do repouso. Tudo o que a biomecânica vem explicar pra gente, né? Dentro dessas suas 3 ramificações que eu falei anteriormente. A artrocinemática é uma dessas ramificações. E o que é a artrocinemática? Todo mundo já deve ter ouvido falar que nós temos movimentos artrocinemáticos, né? Que são aqueles pequeninos movimentos de ajustes que acontecem em nossas pequenas articulações. Então, por exemplo, a artrocinemática, ela estuda as forças, mas sem se preocupar com a distância percorrida por essa força. Ou seja, para eu
estar aqui em pé, uma série de articulações dos meus ossos do pé estão trabalhando em movimentos artrocinemáticos para se ajustarem e manter a minha bipedestação. Ainda na parte cinemática, a gente estuda a dinâmica. É na dinâmica onde os movimentos ocorrem, tá? Então, onde nós temos torques de movimento, a gente tem que incluir esses movimentos sendo estudados dentro de forças físicas. A dinâmica, basicamente, ela é guiada pelas leis newtonianas, tá? Além da força gravitacional. Então, estão atuantes na dinâmica a força gravitacional, a força peso, a força normal, a força de reação, a força solo de Newton. Então, tudo isso é estudado durante a dinâmica. Quando nós vamos fazer um movimento de ombro, por exemplo, de abdução de ombro, o que vai acontecer muitas vezes? As minhas articulações, por exemplo, escápulo costal, vai ser reajustada. A gente sabe que até 90 graus de abdução do ombro, a gente não tem participação da articulação escápulo costal. O movimento é puramente glenohumeral. Então, por exemplo, até 90 graus de flexão de ombro, eu tenho que me preocupar com o quê? Com o movimento artrocinemático que acontece dentro da cabeça do húmero, dentro da glenoide. Essa é a parte artrocinemática do movimento. Porém, quem calcula a distância da abdução, as forças que estão atuantes na abdução e os músculos empregados, isso tudo é a dinâmica. Ficou claro, galera? E ainda temos a ramificação da física, que ainda está dentro da dinâmica, que é o repouso. O repouso estuda os corpos em movimento. Antes eu preciso fazer um adendo para vocês. Para a física, tudo é um corpo. Um copo é um corpo, o lápis é um corpo, o caderno é um corpo, inclusive nós somos um corpo físico, ok? Então, o repouso para a física é quando a gente não está com o corpo se movimentando, quando ele está estático. Então, essa é mais uma ramificação da física mecânica. É a estática, a física estática. A física estática existe quando a gente está falando de corpos que não possuem o sistema circulatório e, portanto, não possuem interações, interocepções, desequilíbrios posturais, forças perturbadoras que possam agir nesse corpo. É importante que vocês entendam que no nosso corpo, que é um corpo para a física, a gente não tem repouso. Uma vez que o coração não para de bater e a circulação não para de circular, gente, é impossível a gente ter um corpo em repouso. Só para deixar bem claro isso. Então, dentro dessas três vertentes da física, tem tudo que Joseph pedia para ser estudado, ok? O movimento, o sono, né? Porque na época Joseph acreditava que o repouso da física, né, a fase de sono, deveria ser estudada durante o repouso. Ele acreditava que deveríamos estudar o corpo durante o sono. E isso, durante muito tempo, foi confundido com estudar o corpo na estática. Hoje, as pesquisas atuais, os recentes estudos, sabem que não existe corpo estático. Beleza, pessoal? Vamos deixar bem claro isso. Nem durante o sono nós estamos em estática. Conforme eu disse anteriormente, nós temos um coração bombeando o tempo todo, as vísceras trabalhando durante a noite inteira, que vão gerar forças perturbadoras no sistema esquelético por completo. Então é importante que a gente domine essa é importante que a gente tenha esse entendimento bem claro na nossa cabeça. Então, voltando aqui à minha explicação da mecânica do ombro de abdução. Até 90 graus, movimento puro de glenohumeral. Acima de 90 graus, até em torno de 120 graus, a gente tem movimento de glenohumeral e artrocinemático de escápulo costal. Além das clavículas, que vão trabalhar artrocinematicamente também nesse movimento. Quando eu chego a 180 graus, eu já tenho um movimento de tronco incluído nesse movimento de abdução do ombro. Então, olha só como é importante a gente entender tudo isso, né? Lembrando que a mecânica das articulações e a mecânica é matéria fundamental para quem trabalha com movimento. Então, olha só, dentro do Pilates, galera, dentro da mecânica, a gente estuda o quê? Atrito, força gravitacional, lembra que eu falei? Força de ação, força de reação, energia potencial, energia elástica, energia cinética.
Se a gente pensar nas camas do Pilates ou no próprio método Pilates, o tempo todo, a cama, por exemplo, do Reformer está sendo retirada da inércia. E existe um atrito entre as rodas, né? A roda do Reformer a roda da parte móvel do Reformer, né? E os trilhos que são fixos no Reformer. Tudo isso deve ser estudado. Além disso, existe uma energia potencial elástica nas molas. Então, tudo isso pode ser usado para ser transformado em energia cinética, que é a energia que produz o movimento. Lembrando que 3 leis fundamentais regem a biomecânica: equilíbrio, conforto e economia. Então, para a gente afirmar que um corpo está saudável biomecanicamente, ele tem que estar equilibrado, da forma mais confortável possível, sem dor e com o mínimo de gasto energético. Esse mínimo de gasto energético pode ser proporcionado pela energia potencial que é armazenada nos nossos tendões através do que conhecemos como energia cinética, energia para o movimento. Beleza, pessoal? Galera, nosso tempo está acabando e por isso vou precisar finalizar. Hoje eu quis deixar claro para você o que é a biomecânica e como aplicar ela em suas aulas pode impactar seus resultados. Mas vocês sabem que a ciência muda o tempo todo, né? O próprio Joseph escreveu em seu livro pedindo para que nós investigássemos seus méritos e declarações a favor da contrologia com base científica. E é exatamente o que estamos fazendo aqui, galera. Utilizando a biomecânica e a ciência em favor de um método que desde sua criação já é maravilhoso. Por isso, na próxima aula eu vou explicar algumas mudanças que a ciência trouxe em relação ao Pilates, novas teorias e atualizações. Aqui embaixo tem um espaço para comentar. Me diz o que você está achando das aulas, eu vou ler cada comentário e fazer o possível para responder cada um de vocês. E não esquece, o mais importante nesse workshop é entender o que fazer com esse conhecimento na prática. Então, pega seu celular agora, faz isso agora. Eu vou fazer com você. Coloca um despertador no dia 18 e 19 de abril, às 21 horas, para você não perder as aulas ao vivo do workshop de biomecânica do Pilates. Essas são as aulas mais importantes, são as aulas práticas, mão na massa. Se programa para elas, beleza? Até a próxima aula!